Salve, salve, santistas depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo. Seguimos sem vencer após a volta do futebol. Seguimos há 4 meses sem saber o que é vitória. Seguimos, se iludindo com o Santos, achando que dessa vez ia ir. E no fim, tomamos uma ducha de água fria. Cara, é impressionante, é só o Santos que é capaz de estragar momentos que pareciam que tudo ia caminhar bem, do jeito que estraga. É impressionante como o Santos consegue mexer com a nossa sanidade mental. Não tem como, não tem um que não ficou assim transtornado, que não ficou muito puto mesmo com o Santos ter o jogo inteiro assim, da maneira como foi, mas segurado 1-0, principalmente no segundo tempo, que foi na faixa onde saiu o gol, fazendo uma partida ok, uma partida onde a gente viu melhoras em relação aos últimos jogos. E aí o Santos nos deu a mínima esperança de que dessa vez a gente ia conseguir ganhar. E ganhar de 1-0, cara, era goleada nas nossas circunstâncias, contra um adversário difícil que é o RB Brasil. Mas aí, pro fim do jogo, o Santos nos deu a surpresa que a gente já imaginava mais ou menos que poderia ser dessa forma. O nosso erro foi se iludir, achando que por isso daqui a gente ia conseguir dessa vez escapar de passar raiva com o Santos. Mas não, tava bom demais para ser verdade. E o Santos foi lá e acabou com todas as nossas esperanças e, consequentemente, de certa forma, acabou com o resto do nosso domingo, Pra mim soa muito como isso. Da maneira como que foi esse empate que a gente tomou, foi algo inadmissível e que não pode acontecer de forma alguma, É aquele fantasma de, por exemplo, 2017, onde isso era muito comum, de desatenção nos lances finais e o Santos tomando gol no finzinho. 2016, 2017, isso era bastante comum também. Mas enfim, não vou dizer que foi de todo ruim hoje, porque eu acho que tiveram algumas melhoras, Eu acho que eu vi o time com uma postura até que diferente, buscando mais o jogo, marcando pressão, principalmente no primeiro tempo, mas que alguns fatores, como a desatenção no fim, como a demora para mexer, para, por exemplo, colocar o Jobson para tentar segurar, fechar um pouco mais o time para segurar o resultado, Que mal teria segurar um resultado, segurar 1-0. Estava ótimo. Também pecamos muito por perder gols. O Santos não pode perder pênalti na situação em que se encontra, não pode. Fez falta e a gente sabia que ia fazer falta. O pênalti já começou a fazer falta no lance seguinte, Assim que foi perdido, a gente já sentia que ele ia fazer falta. Gols perdidos também. A falta de elenco, de opções para você também colocar como substituição, Mas eu acho que faltou também fazer mais substituições e um pouco antes. Mas, enfim, eu acho que também não é de todo ruim assim também, Antes de mais nada, a faixa do Sai Zica estava na Vila Belmiro, a faixa que foi criada em 2008. Para quem é supersticioso, essa faixa nunca perdeu e ela só é usada em situações extremas. E hoje a gente viu que mesmo assim a zica ainda estava presente, Infelizmente. E o Cuca segue mais uma vez, Acho que faz muito tempo que o Cuca não começa num time vencendo, Tem, para quem é supersticioso, tem isso também. O Cuca, acho que nos primeiros jogos ele nunca vence quando assume um time. Em 2018, quando ele estreou no Santos, ele estreou num 1-0 pro Cruzeiro na Vila Belmiro, na Copa do Brasil, o gol do Raniel. Mas enfim, superstições, curiosidades, nada justificável para hoje. Então o jogo começou com o RB dando mais trabalho. O RB é um time organizado, foi o melhor colocado na campanha geral do Campeonato Paulista, na campanha classificatória, na fase de grupos. Então, como esperado, eu já tinha dito na análise pré-jogo que eu não esperava um RB fechado, jogando por uma bola só. Eu esperava um RB propondo o jogo, um RB forte no contra-ataque também, mas propondo o jogo, sem jogar por uma bola, sem jogar retrancado. E desde o começo o RB foi assim, Desde o começo estava em cima, estava dando trabalho, e o Vladimir trabalhando bem, Vladimir trabalhando bem e, enfim, estava fazendo uma partida boa, até ter tomado o gol, até ser vazado, e até aquele lance em que foi marcado impedimento, que ele saiu catando borboleta também, voltando meio que ao normal, assim. Muitos estão culpando o Vladimir, e eu sou um dos caras que
não confia no Vladimir. Muitos estão falando que foi falha dele o gol do RB, mas hoje eu acho que eu poupo um pouco o Vladimir e não coloco culpa nele, assim. Acho que ele fez algumas defesas assim importantes, né? A maioria das defesas difíceis que ele fez já estava impedido o lance, mas enfim, o Santos começou tentando no contra-ataque, né? Enquanto o RB estava nessa proposta de propor um pouco mais o jogo e tudo, está com mais posse de bola, o Santos estava mais no contra-ataque e tudo mais, errando muitos passes e apostando muitos lançamentos para o Soteldo, né? E é bem um cuca-bol, assim, lançamento para o Soteldo tentando resolver no mano a mano, tava bem marcado, Soteldo não fez uma boa partida hoje, tava tentando alguns lances, assim, também no primeiro tempo, acho que ele tava até um pouco melhor, sendo bastante acionado, mas não é o Soteldo que a gente conhece, não conseguiu ser incisivo como a gente está acostumado com o Soteldinho. E a gente viu um Santos, né, diferente do Gesualdo, um Santos que cada vez mais ia gostando do jogo no primeiro tempo, marcando pressão, né? Um Santos que marcava pressão na saída de bola, e o RB, como a gente falou, tem essa questão de trabalhar, tocar entre o goleiro, o zagueiro e tudo. E o segredo do Santos era tentar, né, fazer uma marcação-pressão e tal, tentar apertar essa saída de bola e fez bem. E era algo que o Gesualdo não fazia, era algo que faltava no Santos. E nisso o Caio Jorge conseguiu recuperar uma bola e sofreu um pênalti, né? O zagueiro fez pênalti nele. E aí parecia que tudo estava se encaminhando bem, né? O Santos crescendo na partida naquele momento, conseguiu um pênalti. E aí o Carlos Sanches bateu mal, bola na trave, tirou demais do goleiro, o Sanches desestabilizado. A gente viu que ele lamentou o gol também. Eu não acho que foi proposital, igual muitos torcedores estão falando. Eu não acho que ele perdeu propositalmente. Só acho que ele está muito desconcentrado, muito desestabilizado, que o futebol dele ficou na quarentena mesmo, né? E foi um pênalti que fez falta pra caralho, como a gente falou. E o Sanches, no mais, ele errou praticamente tudo que ele tentou, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, ele até tentou algumas jogadas, até cresceu minimamente o rendimento dele. O Uribe também não ajudou ele, algumas bolas que ele tentou lançar por Uribe sozinho, o Uribe mal dominou, o Uribe mal conseguiu finalizar. Mas, enfim, Sanches bem abaixo, e não é de hoje, né? Não é de hoje que o Santos, infelizmente, está abaixo. Mas mesmo com o Santos tendo perdido o pênalti, o Santos foi melhorando até na partida, assim, foi tendo mais volume, assim, que o RB, e terminou fazendo um primeiro tempo melhor do que o RB, né? Com o Marinho sendo muito acionado na ponta também, na ponta direita, e o Soteldo na esquerda também não sendo tão incisivo, assim, e também fruto de um meio de campo do Santos que estava um pouco mais organizado minimamente em relação ao que estava com o Gesualdo, mas ainda falta muita organização para esse time no meio de campo, né? Então a gente jogou com o Pituca e o Sanches mais à frente do meio de campo, e os dois foram mal hoje. Foram mal, o Pituca foi mal também. O Pituca deu alguns botes desnecessários, assim, e que errou a maioria dos botes. Fez algumas faltas bobas, errou muitos passes também. O Alisson um pouquinho mais discreto, assim, no meio de campo. Foi o melhor do meio de campo, assim, mas não que tenha feito uma boa partida, por assim dizer. O meio de campo do Santos realmente está devendo, está faltando mais aproximação, está faltando um pouco mais de jogadas. E o meio de campo do Santos só aparecia às vezes quando saía alguma jogada mais de contra-ataque e tudo mais. Não tinha alguma construção, por assim dizer, né? Mas eu acho que aos poucos o Cuca tem como acertar isso aos poucos, mas vai ter que trabalhar bastante também, vai ter que principalmente recuperar o ânimo e o astral e dar uma injeção de ânimo a mais nesse meio de campo principalmente, né, que tá devendo pra caramba. Então o Santos apostava bastante, né, no estilo mais de Cuca mesmo, bola parada, jogadas ensaiadas. Teve uma jogada ensaiada, né, de escanteio. Foi melhorando, e ao mesmo tempo em que ia melhorando no jogo também ia tendo um pouco mais de trabalho. Gostei do Caio Jorge lá na frente também, não cheguei a falar dele, mas o Caio Jorge jogou com certa personalidade lá na frente, se movimentou bem, apesar de precisar treinar um pouco mais finalizações também, se movimentou bem. Veríssimo, para mim, muito bem, um monstro, assim, principalmente no primeiro tempo, até melhor do que o Luan Pérez. Acho que a defesa no geral no jogo, eu gostei do Felipe Jonathan marcando o Arthur também, achei que ele ia ter muito mais
trabalho em marcar o Arthur, mas ele conseguiu dar bons combates, conseguiu neutralizar as principais chances, uma das principais chances do RB, que era apostar na velocidade do Arthur. O Pará, na outra lateral, não estava apoiando tanto quanto o Felipe Jonathan, mas defensivamente ele até que estava fazendo algumas boas interceptações, embora algumas horas ele estava um pouco perdido também. Mas acho que no setor defensivo como todo, destacar o Lucas Veríssimo muito bem nas antecipações, nas coberturas. Então a defesa até que fez boas neutralizações. O Santos também, eu imaginava que sofreria um pouco mais com esse time do RB, mas acho que a defesa até que foi bem na maior parte do jogo. Também acho que como responsabilidade disso, tem um pouco do meio de campo do RB também não está funcionando tão bem, principalmente com o Matheus Jesus, que a gente esperava mais trabalho do Matheus Jesus, mas ele também não apareceu tanto, principalmente no primeiro tempo, o que facilitou a gente. Mas você via que o RB, quando apostava num contra-ataque, era a principal arma deles, né? Eles tinham um contra-ataque muito veloz, que saíam 4, 5 jogadores assim em alta velocidade, muitos pontas também, o Morato numa ponta, o Arthur na outra, o Alejandro chegando mais centralizado, e o Santos tinha bastante dificuldade para tentar parar o contra-ataque do RB. Eu acho que o RB também deu um pouco menos de trabalho, porque errava muito nas finalizações, né? Dava muitos chutões, assim, isolando a bola e tudo, mas enfim, o nosso meio de campo não conseguiu neutralizar bem o contra-ataque deles, principalmente com o Pituca tentando voltar, o Sanches também se arrastando em muitas partes do jogo, e sobrou um pouco mais pro Alisson, assim, como posso dizer, tomar conta dessa parte. E aí no segundo tempo, o Santos também estava com até que bons repertórios de jogadas, principalmente no contra-ataque, e aí saiu o nosso gol, né, com o Marinho. Então foi um gol chorado, né, um mini míssel com méritos dele, mais um gol chorado, onde a gente contou com a falha do goleiro Cleiton, mas um gol para se comemorar bastante, bem como foi bastante comemorado, né? Porque era um gol que saiu numa parte importante do jogo, onde estava, né, para chegar na metade do segundo tempo e tudo, o Santos já tinha perdido um pênalti, e aí foi um gol numa hora muito bem-vinda, né? A gente só pensava que o Santos, pelo amor de Deus, não podia se desconcentrar, o Santos não estava com pintas de que ia ter algum jogador expulso e não teve. Legal, isso também não comprometeu. Não legal, né? É que a gente tava tão acostumado com expulsão o tempo todo, mas que já é um mínimo avanço a gente não ter tido nenhum jogador expulso. E a gente até ter tomado o gol do RB, a gente não se desconcentrou, por assim dizer. Eu vou falar do lance do gol do RB também. Mas enfim, depois do gol do Santos, do Marinho, eu achei que o Sanches até foi ganhando um pouco mais de confiança, que foi aquela parte em que o Uribe não ajudou também, o Uribe medonho no jogo. Medonho, assim, aquele lance que o Pará cruzou para ele, o goleiro tocou um pouco na bola, desviou o curso da bola, mas mesmo assim não ia ter muito que o Uribe fazer. Em outros lances ele foi medonho, ridículo também, depois desse lance em especial do goleiro resvalando na bola. O Soteldo perdeu o gol também, caiu no pé, que não é o melhor do Soteldo, mas ele podia ter dominado, tido mais calma e finalizado. Mas enfim, só para resumir, para mim, o Caio Jorge ainda é indiscutivelmente titular se a gente for comparar com o Uribe. Eu acho que a disputa vai ser mais entre Raniel e Caio Jorge. Lembrando, né, que o Cuca gosta de jogar bastante com centroavante e tudo mais. Mas, enfim, vamos ver. O Uribe hoje não me decepcionou. Eu já sei como que é o Uribe, né? Mas para quem depositava a mínima confiança nele ainda, queria dar mais chances para ele. Realmente, hoje ele foi meio Uribe, né? O Santos, tipo, tava fazendo meio que o arroz com feijão, né? Um cucabol com arroz e feijão, até com uma boa troca de passes, chegando até com intensidade em contra-ataques, com um caráter até mais ofensivo, por assim dizer, né? Tava me surpreendendo, né? O Santos tava se encaminhando para construir realmente uma vitória, né? Embora a gente tava pecando muito na finalização, principalmente com o Uribe e tudo mais, e tava tudo diferente, né? O Santos não tinha jogador expulso, o Vlad seguro até então, que mais? O Felipe Jonathan marcando até que bem, o Arthur, mas, né, o Felipe Jonathan com alguns erros de passes também, que não podia. Mas aí o Santos foi acreditando muito que ia conseguir a vitória. Cuca fez 2 alterações até então, demorou para mexer,
Poderia ter tentado cozinhar um pouco mais o jogo. Né, o Santos poderia ter trabalhado um pouco mais a bola, assim, para não tomar tantos sustos com o RB. O RB, em certa parte do segundo tempo, em boa parte do jogo, mas principalmente no meio pro fim do segundo tempo, estava povoando muito a defesa do Santos, né, o campo do Santos mesmo, dificultando o jogo nosso também. O Santos também estava chamando muito o RB pro seu próprio campo, e é isso que não podia, né? Enquanto isso, no ataque, a gente perdia muitas oportunidades em contra-ataques. E é isso que não podia fazer, chamar o adversário e não matar o jogo. O Santos demorou para matar o jogo em si, o pênalti fez falta, mas o Santos demorou para matar o jogo em si, poderia ter matado muito antes, né, para ter mais segurança. Então, chegou e tomou o gol no finzinho, numa jogada oriunda de bola parada, né, de escanteio. O Cuca falou que ficou puto com o quarto árbitro, porque o Cuca já queria ter colocado o Jobson para tentar defender, né, fechar um pouco a casinha. Acho que demorou até para pôr o Jobson, mas enfim, talvez, quem sabe, né, não dá para dizer, mas talvez se tivesse o Jobson ia ter algum jogador para estar naquele rebote, né? O Santos tomou mais um gol oriundo de bola parada e o que é pior, de rebote de escanteio ainda. Então, é algo inadmissível, né? Não ter ninguém para fechar no rebote. E aí o Claudinho, né, que é um bom jogador, eu alertei bastante em relação a ele no pré-jogo, foi lá e foi feliz na finalização dele. O Santos precisa ser mais seguro no jogo, por assim dizer, né? E mais constante também. O Santos confiou muito nos minutos finais em que estava com o resultado já construído, e 1-0 é um placar muito traiçoeiro, né? Então o Santos estava até que animado com o resultado que vinha construindo nas circunstâncias do jogo, mas naquele finzinho desconcentrou um pouco e tomou aquele gol. E também um pouco de méritos aí pro time do RB, que durante o tempo todo se mostrou um adversário perigoso e um adversário que deu trabalho pra gente. Mas enfim, é isso, fica naquela, né? Se de repente se tivesse o Jobson, se não ia ter algum jogador, né, mais de defesa para fechar aquele lance, e a gente fica se lamentando nisso. Faltou alguém por rebote, a gente tomou um gol de vacilo total, é o 10º gol oriundo de bola parada e pelo alto que a gente toma, né? Foi um rebote de escanteio ainda, mas no geral acho que o Santos, nas bolas paradas, até esse lance, estava conseguindo tirar todas as bolas paradas, não estava sofrendo muito com isso, mas foi esse pequeno deslize que culminou em um empate em que não podia ter tomado esse empate, né? O Santos não podia ter tomado esse empate. Veio com um sabor bem amargo esse empate, porque, como eu falei, as nossas pretensões nesse Campeonato Brasileiro vai ser, por enquanto, né, atingir primeiros 45 pontos, e eram 3 pontos preciosíssimos para chegar aos 45 quanto antes, e desses 3, em um piscar de olhos, virou 1 ponto, e agora a gente tem uma sequência difícil. Inter, a gente pega no Beira-Rio, a gente pega Atlético Paranaense em casa depois, aí Sport na Ilha, Palmeiras, é uma sequência complicada depois, então era fundamental a gente ter pontuado hoje. A gente perdeu 2 pontos que já começam a fazer falta, né, nesse início de Campeonato Brasileiro, mas enfim, já foi. Agora é corrigir esses erros, corrigir essa desatenção, mas não acho que foi um jogo de todo ruim. Eu acho que o Santos teve bons pontos positivos, acho que fez uma partida que com o Gesualdo talvez, se ele tivesse mantido, talvez seria pior. Mas enfim, acho que essa é a minha análise geral do jogo. O que vocês acharam? O que vocês ficaram mais putos e decepcionados com hoje? Quem que vocês acham que se salvou? Enfim, não vou comentar jogador por jogador, eu comentei mais um geralzão assim da minha opinião, e agora quero saber de vocês o que vocês acham. Então é isso, vamos que vamos acreditar que possam ter melhoras, e é isso, pessoal. Tamo junto, tudo pelo Santos, e vamos acreditar e apoiar que esse ano, ao que tudo indica, esse campeonato vai ser longo, minha gente, vai ser longo.